Salve, salve galera, bem-vindos a mais um Tropa DC. Eu sou o André e já me aventurei na Interzona em meio a parafusos e zumbis e árabes do futuro. Porém, hoje a minha missão é convocar a tropa. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Héctor e eu não tive a oportunidade de participar lá do primeiro episódio. Fui um dos caras que coçou aí a vontade do André pra entrar pro nosso grupo e a gente começar essa bagaça aí e vamos lá. Fala galera, aqui é o Feitosa e eu continuo gripado. Opa, aqui é o Henrique, galera. Qualquer babaca consegue segurar uma barra num dia tranquilo, mas num dia de merda é que você mostra realmente quem você é. Fala galera, aqui é o Pedro e eu só leio gibi japonês. E aí pessoal, aqui é o Roberto. Sempre com segurança, leiam quadrinhos fora da curva, porque na reta é muito mais seguro. Nossa, que merda! Então eu não vou Já participar começou. não, depois dessa frase, meu pâncreas doeu. Maravilha, senhores! A tropa então foi devidamente apresentada e hoje nós estamos reunidos para falar de quadrinhos fora da curva, certo, senhores? Certo. Tranquilo. E eu confesso aqui que falar de quadrinho é uma coisa que eu já tenho uma vontade há muito tempo de fazer um podcast sobre isso. E nada melhor de que começar o nosso papo aqui no Tropa sobre quadrinhos, com quadrinhos totalmente fora aí do mainstream ou fora da curva mesmo, como a gente apelidou esse episódio, certo? Eu tô muito curioso pra saber o que os senhores trouxeram aqui para o nosso bate-papo, porque foi aí um debate durante aí o decorrer da gente tá arrumando essa pauta aqui pra trazer pra vocês e tá tudo em segredo. Eu falei tudo, mas aí eu mudei. Mas vamos lá. Ready, set, go! Quem quer começar aí, galera? Vou trazer aí pra começar uma dobradinha de Clive Barker aí, um dos mestres do horror, que a gente tem grandes nomes, mas um dos mestres do horror aí que resolveu se aventurar, ou ter uma equipe que se aventurou aí no mundo dos quadrinhos foi ele, né? Primeiro é fora da curva, mas também é comercial, mesmo dentro dos fora da curva, que é a coleção que saiu pela Abril, que é do Hellraiser, que tem uma história bem bacana aí de criação, que depois do primeiro, segundo filme, que o personagem lá, Pinhead, tinha ficado bastante famoso no meio pop daquela época, vários artistas queriam produzir um material relacionado a Hellraiser, mas não queriam fugir daquele universo fantasioso criado, né, que tem toda uma aura ali na história toda, né, pra quem já assistiu, depois do sexto, sétimo perde a linha, mas até o quinto ali a história ainda faz sentido, ela caminha ali com quase todos os personagens, até a menina do primeiro, né, e na construção desse HQ foi interessante porque os artistas procuraram o Clive Barker, né, e falaram, olha, a gente tem interesse em continuar esse universo, expandir ele, mas queremos fazer com qualidade, né? E o Clive Barker teve uma sacada ali que, com humildade ali na época, né, reuniu a equipe durante 2 semanas para criar o que seria a Bíblia do Hellraiser. Qual que era o objetivo dessa Bíblia, né? É um termo que eles usaram, lógico, para sacanear, que é totalmente profano, né? A história do Hellraiser. A pegada era, vamos criar um padrão dentro desse universo para que qualquer um desses artistas que queriam explorar o universo criassem sem viajar na maionese. Então a gente tem 4 edições com 4 visões diferentes sobre a temática do Hellraiser, que é sobre o prazer e a dor, né? Então, quem não está familiarizado é a poesia por trás da história, né? O alcance do Nirvana através da dor e do prazer. E são 4 histórias bem diferentes, tanto no roteiro quanto na arte, mas que nenhuma sai do universo fantasioso do Hellraiser. Então você dança ali por aquele universo que o cinema mostrou, mas com uma narrativa muito mais lado B, mais pesada. E o mais legal do não comercial é que não há limites, né? Quando a gente não está no universo
universo comercial o limite é tipo o Brasil, né? Pra que limites, né? Então a gente tem a oportunidade de beber da fonte ali dos livros de sangue, né? Que é da onde vem o Hellraiser, né? Que é o livro do Clive Barker. Você mergulha nos livros de sangue, mas de modo democrático, com a visão de outros artistas também. Então, além de ser uma literatura que eu gosto bastante, também é uma literatura que eu recomendo para quem quer começar a conhecer o que não é comercial dos quadrinhos, né? Tem que ter estômago, tá? Tem que ter estômago, não pode ter pesadelo. Eu mesmo não leio isso aí não, nem fudendo. Tem que ter estômago, mas é bacana. Ô Héctor, e todas as histórias do Hellraiser giram em torno daquela caixa ou às vezes muda? Nem todas. Algumas histórias os personagens conseguem alcançar o Nirvana lá para a realidade dos cenobitas através de outros mecanismos. Uma das histórias que é a mais interessante é de um pianista que é cego. E ele é o melhor pianista lá da escola dele, lá é um cara já famoso, e numa grande apresentação, o cara, pra sacanear ele, mete umas navalhas lá no piano. E quando o cara vai fazer aquela, eu não sei o termo técnico, quando o cara faz uma escala de nota sem tirar o dedo do piano, né, ele vai fazer isso com todos os dedos ali disponíveis, não lembro quantos ele tem, 12, 14, sei lá, e quando ele passa na navalha, ele, lógico, ele se ferra, né, arregaça a carreira dele, só que como ele tá no êxtase da música e ele sente o máximo da dor, é quando ele alcança o Nirvana através da música. E aí ele tem um vislumbre daquela realidade paralela dos cenobitas. Aí você acha que o cara vai acabar a vida dele? Não, aquilo lá motiva ele a buscar o que foi esse vislumbre que ele teve. Falando assim parece meio perverso, mas tem uma poética bacana por trás, assim, é bem interessante. Eu tô começando a me aventurar agora nesse lance de quadrinhos de horrores. Eu tô começando a ter uma vontade mais de ler esse tipo de obra, né? Eu não era muito a minha praia, mas... Inclusive, eu sou mais pra uma área Lovecraftiana, né? Eu gosto mais de tipo, um negócio muito mais psicológico, tá ligado? Então, é uma coisa... Essa indicação sua aí, Héctor, é uma coisa que realmente despertou a curiosidade aí no André aqui, viu? Olha, é bem interessante. Inclusive tem uma história aí, vai me falhar a memória agora, que é baseada num artista real da década de 20 que, para construir seus personagens, ele foi o cara que trouxe para Hollywood a ideia do laboratório, né? De você experimentar aquele personagem para trazer ele para a tela. Então ele procurava nas ruas qual que era o rosto ideal, qual que era o trejeito ideal, e aí tem uma história baseada nele, só que aí, claro, saindo do universo do Hellraiser, ele é um cara que procura a pessoa ideal e ele está interessado no rosto dela. E ele cria a máscara que ele vai usar para gravar o filme com a face da pessoa que ele selecionou na rua. Cara, sinistro. Essa história é sensacional. Assim, é uma das melhores. Essa e do pianista são incríveis. Olha aí, que legal, cara. Maravilha. Eu falei que era uma dobradinha, a segunda eu prometo ser rápido, é uma recente, tive a oportunidade de descobrir aí numa conversa com o Roberto há pouco tempo, aí no começo do ano, que é o Raça das Trevas, né? É um material um pouco difícil de se achar, tem o filme, tem o livro e tem a história em quadrinho. Qual que é o problema? O livro no Brasil não saiu versão em português, o quadrinho saiu um pouco menos que a metade, ou a metade apenas, e o filme, a versão que saiu, Raça das Trevas, de 1990, tem uma história bacana. A versão que saiu comercial é uma versão totalmente censurada pela equipe de produção do filme. Já a história original, ela é 100% baseada no livro, que é do Clive Barker também. E por que ela foi censurada, né? A história gira em torno de uma cidadela de demônios, que são pessoas que morreram e viraram demônios, em volta de uma cidade comum, típica americana. E nessa cidadela é engraçado, porque os caras que são os demônios, na verdade, eles são bons, eles são uma comunidade totalmente sustentável, que vivem super bem. E as pessoas da cidade que se interessam e acham que ser demônio é ter algo que você consegue de modo fácil, elas passam a fazer qualquer barbaridade achando que vão virar demônio. Olha! E na verdade, os grandes vilões são eles. E existe uma treta lá, uma inversão de valores, né? Isso. E no conflito, nas cenas de conflito,
O que saiu pro cinema no mundo inteiro, tiraram todas as partes que os humanos atingem os demônios e só deixaram as partes dos demônios se defendendo. Então é uma baita crítica aí à mídia, né? Que a gente às vezes vê um lado só dando porrada e a história toda é outra, né? O E é uma Heitor, história bacana. Diga. você tinha comentado que saiu um pouco mais da metade, lá fora foram 25 edições. Isso, aqui eu acho que foram 10. Foram 10. Acho que é o primeiro arco que saiu aqui completo, e daí a editora Abril não se importou em lançar o resto, como ela sempre fez na década. Ficou nas trevas mesmo. Nos galpões da editora Abril aí. O filme eu recomendo por curiosidade, mas é difícil de digerir, tá? É um filme lá anos 90, começou nos anos 90, com os dois pés nos anos 90. A parte tosco. Boa dentro. A parte então boa é que a envolve trilha... e vai embora, pô. A parte boa é que a trilha sonora é de um cara excelente que é o Danny Elfman, né? O ex-líder do Oingo Boingo, onde esse cara põe o dedinho, pode assistir lá que é de qualidade, né? Mas esse daí é anos 90. Você tem que vestir a camisa dos anos 90, calça bag e mandar ver porque é terrível. Trecheiro. Trecheiro, mas vale a pena. E vale a pena procurar a versão do diretor, a original, que é baseada no livro. O nome do livro é Cabal. Aquele famoso do Mortal Kombat lá é o mesmo nome, Cabal. Show de bola. Caramba, isso aí é dobradinha com couro de demônio, hein, cara? Não, Eu vou parar por aqui, senão o povo vai se assustar, né, cara? Mas depois se sobrar tempo, eu indico um outro que é mais tranquilo. Mas tem mais, nós queremos escutar mais por aí. E aí, Vixe, tem chão ainda. Ó, só o comentário aí que o cara falou que ia sair da curva, foi direto pro inferno já, meu. Tá longe da curva, não, hein? Foi numa reta só, né, velho? Fui da curva pro círculo do inferno, né, mano? Mas o Hellraiser é bem interessante mesmo o jeito que é colocado. Eu andei pesquisando aí um tempo atrás sobre isso e, cara, o livro ele é muito interessante, esse lance aí da busca, né, do Nirvana, porque não é um negócio assim totalmente gratuito, assim, tem uma lógica até, né, se você for analisar. E se você pegar aquela galera que faz suspensão, sabe, com os ganchos e tudo mais, é uma cultura bem parecida. Fui numa feira dessas daí, já vi umas paradas dessas daí, é sinistrão. A nosso ver, tipo, é sinistrão, mas, tipo, pra galera que faz, é de boa. É que pra eles tem toda uma filosofia. Pra eles, e é engraçado, os caras nem sangram, né? Não sei se você já chegou a reparar. Tipo, a gente faz um cortinho na cozinha e jorra sangue, né? Tipo aquela cena da Wandinha com o irmão lá jorrando sangue no teatro. Os caras enfiam um gancho de açougue lá, pendura e escorre 3 gotinhas só, né? Então eles têm todo um preparo lá. E isso é um paralelo com nossa realidade aqui, com o Hellraiser, né? O Hellraiser aprofunda muito mais esse conceito, né? Mas essa busca pelo Nirvana é um tanto inglória, né? Que por enquanto só vai achar o Kurt Cobain lá, né? Não, tá por aí, cara. Não dá nem pra rir. Roberto, vamos aproveitar. Você ri porque é ruim, Pedro. Ready, set, go! Vamos aproveitar esse seu gancho aí. Fala você a sua aí. Fala uma aí, Roberto. Então vamos lá, eu vou começar aqui pela uma americana, tá, cara? Um quadrinho aí que muita gente já deve ter escutado eu falar, que eu insisto, né? Desconhecido aí da maioria. É o Starman, cara, né? Publicado aí pela DC. Não chega a ser o selo Vértigo, né, cara? Puta, mas é um quadrinho de super-herói, assim, totalmente fora dos padrões, cara. Porque ele é muito interessante, porque na verdade o Starman é um personagem muito antigo, né? Ele já teve várias versões aí. A que eu tô querendo citar é a última versão aí do James Robinson, né? Que ele Você já me falou reconstruiu. Você já me falou dessa história umas 3 vezes e eu não li ainda, tá aqui na minha estante, hein? Pois é, então, você vê, o cara não deu crédito no potencial aí da história, né? Ó, se não for a única, cara, é a que eu conheço, que o super-herói, ele morre na 2ª página, cara. Ele já começa um plano em sequência, sem diálogo, e o personagem colocando a roupa de super-herói, e no 2º quadro
da segunda página, ele já toma um balaço na cabeça e morre, cara. Então aí você fala, pô, mas como assim, cara? Né? Começou a história e o cara morreu, e já parte a sequência mostrando que o Starman ele é um legado, né? O pai, que era o Starman da Sociedade da Justiça, ele acaba abandonando. Ele tá muito velho, né, pra continuar como Starman, e ele passou o traje pro filho, o filho mais velho, que era super responsável, né, e era o super-herói ideal pra se tornar o novo, né, o novo Starman. Só que o que acontece? Ele morre, tragicamente, logo que ele coloca o uniforme, e aí sobra pra o quê, cara? O filho mais novo. Só que ele é um filho rebelde, cara. E talvez eu me identifique também ainda por Starman, porque esse filho mais novo, ele tem um antiquário, né, cara? E é muito parecido com o Sebo, né? E achei que ele pesava meio quilo. Não, também, é um grão, né? Meu Deus do céu! Eu sabia que o Héctor ia devolver, né, cara? Bom, vamos continuar lá. Aí joga o manto pra cima dele e ele não quer aceitar nem ferrando, né, cara? Fala, não, meu, isso não é besteira, cara. Esse negócio de super-herói não é comigo, não. Tô fora, né, pai? Esse negócio de usar colante e tal. E o pai dele falou assim, mas alguém tem que ser o Starman, né? Eu não posso mais continuar com isso, eu não tenho mais condições, né? Então vai papo de lá pra cá. Aí ele acaba aceitando, mas fala assim, ó, pai, eu vou ser o novo Starman, mas da minha maneira. Eu não vou usar essa roupa ridícula, esse pijama, tudo colorido, essa roupa que não tem nada a ver, tô fora, né? Ô Beto, descreve a roupa. Oi. O uniforme original, né? Pô, cara, é um uniforme ridículo, né? Que fica só a parte da face do cara e parece até um traje de mergulhador, todo vermelho, cara. Né, com uma crista de galo em cima. Então é um troço ridículo. Aí o cara ele desmistifica tudo. Ele cata uma jaqueta, coloca o símbolo que o pai dele achava muito importante, o símbolo do Starman. Até usa a jaqueta pela questão que o pai dele já avisa que quando ele estiver no ar vai estar muito frio, né? Coloca um óculos de mergulhador e pronto, cara. E tá lá com o cajado, né, Henrique? É o cajado de energia. De antigravidade, que faz ele conseguir ficar no ar. E pau no gato, cara. Pau no gato, né? Então, aí uma parte que eu lembro, assim, que é muito interessante, cara, de um arco, é que ele tá lá no antiquário dele, lá, fazendo as revisões dos materiais. E aí chega um vilão, cara, já arrebenta a porta e começa a quebrar tudo na loja dele, cara. E ele se defender, esconde atrás das coisas. E ele, puta, que loucura, cara. E o cara me entrega, eu quero isso. Aí, isso o quê, cara? O cara vai brigando com ele lá na loja e daqui a pouco ele fala, eu sei que você escondeu a camiseta. Aí ele pega e olha pro cara, ele, você tá louco, cara, eu tenho uma loja, meu. Ele, você quer uma camiseta? É só você comprar. Aí o cara fala, como assim comprar? Ele falou, $50, cara, camiseta, qual que você quer levar? Aí o cara vai lá, pega a camiseta e fora e acaba, sabe? Tipo, aí tem um arco mais pra frente que vai entender que aquela camiseta é um portal pro paraíso. Mas ele não sabia, chegou, tipo, ocasionalmente, né? Na loja dele. Então é uns negócios assim, bem pra quebrar o ciclo de super-herói, né, cara? O Starman, ele totalmente fora dos padrões. Só que ele tá no universo DC Comics. Chega a fazer parte da Sociedade da Justiça também, né, cara? E é uma coisa totalmente, assim, não comercial, né, cara? E eu até prefiro que não seja comercial, porque comercial é caro, né, cara? Você comer um PF é muito mais barato. E aí pode... Bronca pro próximo. Nossa, aí, mano, você ficou praticando a tarde inteira. Betão, deixa eu tirar uma dúvida. Eu queria tirar uma dúvida. Aliás, queria tirar duas dúvidas, Roberto. A primeira, se esse Starman, esse personagem, tem algum conceito ligado ao Starman do David Bowie. Olha, eu acho que não, porque o próprio personagem, o David Bowie, começou a fazer sucesso, se eu não me engano, nos anos 60, né? E eu imagino que o personagem seja ainda um pouco mais antigo que isso. Né? Mas eu também não sei te assegurar. O Starman é da década de 40, né? Da época da Sociedade da Justiça original, né? Talvez o Bowie tenha lido isso e tenha partido, sei lá. Justamente. Na verdade eu entendo isso, que se teve alguma plágio aí, vamos dar esse nome, seja o Bowie ter plagiado o personagem, né?
Ou pode ter sido uma inspiração só, talvez. Eu tô vendo aqui, o primeiro Starman é de 41. Esse daí que o Beto falou, acho que é o 7º, é isso? O 7º Starman, de 94? É o Zero Hora? Isso, da década de 90, exatamente. E a segunda dúvida é, esse Starman é o que faz uma aparição na Liga da Justiça Sem Limites, não é isso? Então um cara douradão lá, com a estrela no peito, não sei o quê. Isso, mas aí deve ter sido a versão anterior, não a última, né? Beleza. A versão do pai mesmo. Isso. Mas eu não sabia, cara, olha que interessante, eu assisti o desenho e na época eu não conhecia o Starman, eu não lembro dele na Liga da Justiça Sem Limites, né? E esse gibi saiu aqui no Brasil, foi pouca coisa, né, também? Então, até dar uma palha pro pessoal aí, ele saiu a primeira vez por uma editora extinta já, chamada Magnum Force, né? Ela saiu o primeiro arco, que se não me engano é Os Pecados do Pai. Depois é tudo em quadrinhos, lançou Os Pecados do Filho. Até tem um hiato que a Panini publicou de capa dura aí, que parece que não deu certo, só ficou no volume 1, né? Uhum. E até agora é só o que a gente tem aí disponível. Mas o capa dura foi esse mesmo arco? O primeiro completo e eu acho que o segundo não saiu completo, em relação ao que tudo em quadrinhos tinha lançado. Tá. Tem uma observação dessa daí do Starman. O personagem, o velhão, que era o Starman original, ele envelhece por causa daquela merda, daquela minissérie Zero Hora, que a ideia da DC era acabar com toda essa galera, os antigos, e colocar os personagens novos, né? Aí na Zero Hora ele acaba ficando envelhecido por algum motivo, eu não sei o que ele enfrenta lá, ele acaba envelhecendo. E também tem o James Robson, já vinha trabalhando com a galera da Sociedade da Justiça naquela minissérie Era de Ouro. Opa, muito boa, Era de Ouro, cara. Sensacional essa Era de Ouro, e daí ele deu continuidade no Starman. Né, foi quase uma nova pós-crise nas Infinitas Terras, né? Revitalizou o personagem, né? Sim. Eu tô dando uma olhada aqui no uniforme original do Starman, é feio pra cacete, é um vermelho e verde, é isso? Puta, vermelho e verde. Vermelho e verde com umas luvas amarelas, né? Nossa, é horrível, carpa, cara. Né? Ready, set, go! Maravilha. Pedrão, traz aí pra gente alguma coisa aí, vai, mano. Vamos dar continuidade. Então vamos lá. Eu peguei um mangá aqui, que eu gosto bastante, eu leio bastante mangá, né? Então eu trouxe um que é bem interessante, que é o Gen, Pés Descalços, né? Acho que a maioria aqui já deve ter lido um pouco, pelo menos, que fala sobre um moleque que sobreviveu à bomba de Hiroshima, né? E a história é sensacional, cara. É um dos melhores mangás que eu já li. Eu tenho que concordar com o Pedro, o Gen, ele é fantástico, cara. Além dele, né, mostrar toda uma realidade dos sobreviventes e como ficou o Japão naquela época, mostra também como que o exército japonês tratava o povo, como que o povo ficou pós a bomba. Tipo, será que eles se uniram? Será que o povo se uniu pós a bomba? Ou foi ao contrário? Tipo, mostra essa realidade, cara, é de cortar o coração, cara, foda, exato. Tipo, era cada edição que eu lia era de encher o olho d'água, assim. Muito bom, mano. E mostrando, assim, as consequências da bomba, né? Tudo que o povo passou depois por ter perdido a guerra, então eles têm que se submeter aos Estados Unidos. Isso é muito bacana. E a Conrad, ela tinha lançado em 4 edições esse mangá há muito tempo, e primeiro eu li esses 4, né? E a história fica meio vazia, assim, o final, mas depois ela relançou tudo nas 10 edições, que é a história completa, e, cara, é muito bom, assim, só cresce só a história, é muito bom mesmo. E é autobiográfico, né, lembrando aí, né? Tá aí um mangá que eu tenho aí na pretensão de ter no futuro também. É uma coleção dificílima de você conseguir ela completa. O 10º volume saiu recentemente. Eu acho que há 2 ou 3 meses atrás aí, esgotou super rápido nas livrarias, muito rápido. Então é um mangá que nós estamos trazendo aqui como fora da curva, Pedrão, mas ele é bem cultuado aí, a galera. Sim, eu digo fora da curva, eu acho ele fora da curva, sim, porque o pessoal tem bastante preconceito com o mangá, né? Por ser o que é famoso de mangá é Dragon Ball, é Naruto, é Cavaleiro do Zodíaco, então o pessoal acaba criando muito preconceito, né? E o Gen
assim, ele é uma história, assim, pra todo mundo, cara. A minha mãe lê, minha mãe adora. É muito bom mesmo, assim. Ele vale muito a pena dar uma conferida, porque esse mangá, ele mudou meu conceito. Ô Pedrão, o que eu acho legal é que o Gen, ele não é só fora da curva por ter um conteúdo mais pesado, tudo mais, né? Assim, ele é fora da curva porque ele mostra a realidade que por muito tempo foi escondida também, né? Isso, ele mostra o que estava por baixo dos panos ali. Ele faz uma reflexão muito forte sobre você ser pacifista durante o período de guerra, né? Você vira um peixe fora d'água. Ou você tá de um lado, ou você tá do outro. Se você for pacifista, você é inimigo de todo mundo, né? Isso é bem sofrido ali de se ler, né, cara? E no próprio mangá ele mostra isso, que o pessoal tentava escrever histórias sobre o que estava acontecendo, tentava documentar isso e o governo não deixava, né? O pessoal não deixava você documentar tudo que estava acontecendo, tudo que eles estavam passando. Então isso é muito interessante, assim, pra galera ler, pra conhecer um pouco da realidade do pessoal de lá. E outra coisa tem interessante... a questão também das consequências, né? Assim, muitos que falam, por exemplo, jogou a bomba lá e foi um marco no fim da guerra, né? Mas lá mostra as consequências, né? A radiação, o que aconteceu com as pessoas que estavam em volta, né? E sofreram os efeitos da radiação. Pô, é triste demais, cara. Você vê as condições que as pessoas ficaram e você vê que gerações foram afetadas pela radiação da bomba, né? Até hoje existem consequências lá nas pessoas. Com certeza. Isso é verdade. A gente vê aí o Pedrão é esquisito até hoje, né, mano? Se ferrar. Não, mas então, tem... Eu vi essa piada chegando, hein, mano? Eu vi essa... Não, então, mas tem uma curiosidade interessante que a minha avó, ela nasceu lá na década de 30, 40 e ela fugiu aqui pro Brasil com a família dela, recém-nascida na época da guerra, né? E ela era de Hiroshima, então hoje você caçar um Kawarisa lá pelo Japão é difícil de achar um por lá, sem contar o pessoal que foi daqui pra lá depois, né? Porque a minha família era de Hiroshima, família do meu avô, então provavelmente... Ou seja, esse mangá pra você tem até um conteúdo também familiar, né? Tem bastante, né? Ele tem a origem aí, né? De onde veio, né? O que aconteceu, por que minha avó veio parar aqui, né? Então... Caramba, que legal, velho. E só corrigindo aqui o que você falou, André, a edição 10 do Gen saiu em abril do ano passado, cara, já faz tempo já. Então ela foi relançada recentemente. Porque eu tava acompanhando isso até pelo lance da Amazon. Saiu lá, relançamento. É o lançamento, o game, a edição 10. Então, quer dizer, desculpa aí, galera. Foi mal aí, viu, pela cabelada. Mas é que a Conrad também não tava lançando muito consistente, né? Tanto que o volume 9 saiu em novembro de 2015. Eu tô olhando no guia aqui. Aí, só em abril do ano seguinte que foi sair, tanto que na época que saiu eu nem vi que saiu. Eu fui comprar lá pra, acho que outubro, setembro do ano passado também. Eu não vi quando saiu, fui comprar bem depois. Mas é uma coleção que vale muito a pena correr atrás. Se não conseguir achar a edição nova, a antiga mesmo já vale muito a pena. Ela tem tem uns cortes lá que... pra diminuir um pouco os volumes, mas é pouca coisa que se perde ali na história. São as 4 primeiras edições, assim, é muito bom, cara. Esse mangá eu já li umas 2 vezes e ele é foda. Pô, e pra galera aí, não sei se tá bem informada, principalmente o Henrique, que sempre tá vendo muita notícia aí. Você ficou sabendo sobre a notícia de um prequel? Não vi, não. Eu também não vi nada não disso, viu, então? Então, foi a coisa recente. Eles estavam pensando em lançar um prequel, né? E o nome ia ser Game Pass Calçados, né, cara? Não, mano. Vamos encerrar, vamos deixar pra domingo. Vamos fazer o seguinte, ô Henrique, traz pra gente aí um quadrinho pra gente, pelo amor de Deus, antes que o Roberto faça mais uma piada. A prova de piadas, hein? Tem que ser a prova de piadas esse. Eu vou defender o Roberto aqui, esse cara é um gênio, não existe... Segura sua onda, ô Feitosa. Quem sabe faz ao vivo, louco. Tá querendo ganhar desconto, hein, Feitosa? Acabou de chegar, o cara acabou de chegar e vai sentar na janelinha já, mano. 50% garantido, mano. Ready, set, go!
Bora, Henrique, manda bala aí, querido. Eu vou falar também, a primeira HQ que eu vou falar é de uma HQ americana, chama A Arte da Guerra, do Kelly Holman e do Michel DeWeese, que apesar do nome, não é uma adaptação fiel ao livro do Sun Tzu. A HQ é um tijolo de 350 páginas, ela foi lançada aqui mais ou menos em 2013, 2012, não lembro, e ela usa o texto do Sun Tzu como base. Ela é totalmente ilustrada, preto e branco e vermelho, muito, muito vermelho. A HQ é violentíssima e apresenta uma distopia onde as corporações chinesas pegaram e começaram a comandar o mundo. E o personagem principal tem como mote a vingança contra um certo personagem, porque o irmão dele foi morto. Ela tem parte de espionagem, parte política, só que não é uma leitura fácil. Apesar dela ser grande e não ter muito diálogo, ela usa as passagens do Sun Tzu. É engraçado que na HQ, as partes onde usa a frase do Arte da Guerra mesmo, ela é toda em vermelho e branco. E dá destaque no meio de toda aquela página preta e branco, sem cor. E acaba fazendo que você tendo que voltar, porque é bem complexo, mas é muito foda, HQ. Foi algo assim que eu comprei, porque eu gosto do livro, né? Comprei a HQ sem nem conhecer e gostei pra caramba. E os dois autores são conhecidos mais por esse trabalho mesmo. Essa eu tinha ouvido falar já, né? Mas só pela questão aí de ter a ideia do Arte da Guerra, né? Que o livro eu li, pelo menos, né? Então realmente deve ser bem violento, porque alguns exemplos que eles dão no livro lá é uma coisa assim pra você ficar atônito, né, cara? Eu fiz uma rápida pesquisa aqui, achei umas imagens dessa HQ e, cara, realmente, velho, eu tô namorando aqui a arte desse cara aqui. É fantástico, esse contraste com preto e com vermelho que dá na HQ é fantástico, cara, é fantástico. Tá lindo demais isso daqui. Me deu vontade até de quando eu não conhecia, deu vontade aqui enorme de ler essa HQ. Já dá pra fazer um crossover lá com a HQ que o Héctor falou no começo, né? Os livros de sangue, né, cara? Já bate aí junto também. Ô Henrique, e o traço é realista? Como que funciona? O traço dele é um traço limpo. Lembra bastante o começo do Frank Miller, sem ficar muito bizarro. Putz, quando você falou Frank Miller, me deu até um arrepio aqui. Eu falei, puta que pariu, só falta. Mas era o começo do Frank Miller. É o começo do Frank Miller, algo assim na época do próprio Demolidor mesmo, um traço bem limpo, bem bonito. Não é essa coisa escrota que ele desenha agora, só mão gigante e pezão. E é um traço mais grosso, né? Mas ele é limpo ao mesmo tempo, né? Sim, é muito detalhado. Eu particularmente, gostei pra caramba da arte Ele não é um traço do meio igual aquele traço do Caput? Já leu a Caput? É muito boa também esse HQ. Ele usa muito o contraste do preto com o branco. Sim, é bem. Não é um lápis leve, né? Você vê que não foi um nanquim muito leve, que foi algo bem forçado, assim, bem. É pra grosso. Deixar o leitor desconfortável, né? A ideia é essa. A ideia é essa. Não tem como você pegar e deixar a pessoa confortável. Como você viu, tem uma certa altura que o cara pega e explode a cabeça do maluco e é a coisa mais linda do face da Terra, né? Foda. E pelo visto ele deve usar muito a narrativa gráfica também, né? Você falou como tem pouco texto, né? Sim. Deve usar bastante, né, o recurso. Ready, set, go! Vamos lá, vamos continuar esse bonde aí. E ô Feitosa, você tava falando aí, traz uma aí pra gente também, então. Em vez de você ficar só defendendo o Beto aí, traz uma HQ pra gente aí. Um quadrinho. Claro, vai ser. Eu vou trazer pra vocês, não sei se. All You Need Skill, que é. Filho da puta! Nossa, mano. Tava na minha lista, filho da mãe. Aí, o Feitosa, mano. Bom, esse é um mangá foda que eu acho. Ele tem uma edição especial, né, que reuniu, que ele é feito em 2 volumes, escrito por história original de Hiroshi Sakurazaka. Olha, é difícil. Hiroshi. Tá lendo a capa do mangá aí que eu tô vendo, né? Tô lendo a capa do mangá, cara, que é difícil. Quer que eu fale? Fala aí. Então, a história original, ela é uma novel, né, que é um livro
que é do Hiroshi Sakurazaka, foi adaptada pelo Yosuke Takeuchi e desenhado pelo Takeshi Obata, que é o cara do Death Note, né? Que a arte dele, pra mim, é sensacional, um dos melhores mangakas da atualidade. E esse mangá, ele conta a história de um soldado. Ele não simplesmente não consegue morrer. A Terra está sendo atacada por uns seres, que eu não lembro agora qual que é, se o Pedro puder dar uma força. São nome alienígenas. dos seres. Isso é irrelevante. Eles mal falam isso. Não vamos dar muito spoiler, A Terra tá sendo invadida por uns alienígenas e existe um exército que tá combatendo eles pelo mundo todo, e esse moleque é um soldado aleatório lá do exército. Isso. Por um acidente, né? Um acidente qualquer, ele acaba tendo meio que um poder de estar resetando o dia. Toda vez que ele morre, ele reseta. Ele volta. Exatamente. Se eu não me engano, são 2 dias. Ele tem o famoso poder alienígena do dia da marmota, né? Exatamente. Pode crer. E essa HQ, esse mangá, perdão, o filme, se alguém puder me lembrar agora do Tom Cruise, No Limite da Manhã. É o No Limite da Manhã, que é foda também. Eu assisti o filme. Saiu deste mangá. Não é igual, claro, óbvio, né? Mas ficou muito bem adaptado, cara. Muito bem Ficou. adaptado. Sim, Eu gostei, cara. o filme ele é adaptado do próprio livro, né? Não vem do mangá. É adaptado. Exatamente. E eles dão uma adaptada no final, aquela coisa de filme de guerra americano, né? Eles têm que ter um herói de guerra, enquanto no japonês eles não têm esse negócio de um cara contra um exército inteiro, assim. É uma diferença bem sutil, mas que me faz gostar muito mais do mangá por causa disso. Mas vamos deixar uma coisa clara, ó. Vamos colocar aí um ponto. São 3 tipos. A história praticamente é a mesma, mas são 3 mídias falando da mesma coisa, com terminações diferentes. O mangá é um pouco diferente do livro, e o filme é mais diferente dos outros 2, porque o filme é uma coisa mais americanizada, é uma adaptação que também não escrotizou, tá ligado? É porque eles poderiam ter escrotizado demais. Não é ruim, o filme é legal. Não é ruim. Tipo, eu achei que ficou no tom, inclusive é o Tom Cruise que faz o protagonista. Então vamos lá, não é ruim. Ficou no tom mesmo. Não é ruim, Poderia mas ser melhor, né? não é ruim, mas é o Tom Cruise. Não, mas no caso, no filme, ficou aquele ganchinho para um próximo, e também ele misturou as duas coisas, com heroísmo e tal, e o lance do romance, e também que eu não ia se apaixonar pelaquela mina, que aquela mina é linda demais. Me perdoa aí, dona Ana, é bem que você tá dormindo, mas o mangá em si, eu vejo uma coisa mais puxada pro romance do que pra terminologia, igual foi no filme. Eu não tô muito familiarizado do livro, porque o livro eu não li, só li o mangá e vi o filme. O livro, No romance ele não você saiu fala em aqui. que sentido? Eu falo mais dele tá mais focado entre a mina e o cara, tá ligado? Tipo, no mangá, é o meu ponto de vista. Ele foca filme, bastante ele tá nisso, mais né? focado em vencer a guerra. O filme, ele fica... é o que eu falei, o negócio do herói americano lá, né? O herói de guerra. E o mangá, cara, ele é só mais um soldado, né? Um cara sozinho não ganha guerra nenhuma, né? Então ele é só mais um ali no meio, né? E o mangá, ele tem mais isso do que o filme, né? Por isso essa diferença. Sim, mas o lance do filme, cara, mostrar o cara ficando cada vez mais foda, que é uma coisa que não tem essa pitada no mangá. Não, então, E pelo ele- contrário. Foda do filme, mano. Então, mas pelo contrário, o mangá ele mostra isso de uma forma muito mais legal. Que ele anotava no braço dele, ele anota no braço dele quantos dias que ele tava. Porque assim, toda vez que ele morre, ele acorda 2 dias antes, um dia antes do fronte de batalha lá, onde ele morreu a Se não primeira me engano, vez. é 2. 2 dias. Só que ele não esquece nada, então ele tem um dia aí que ele já sabe o que vai acontecer pra ver o que ele tem que fazer. E aí nisso, como ele vai repetindo todo dia, ele sabe exatamente o que vai acontecer, então ele vai evoluindo. E aí um negócio que tem no mangá que é muito legal é que ele vai anotando quantos dias ele já reviveu ali. Então chega uma hora que o braço dele tá com um número gigantesco lá. E aí isso eu senti um pouco de falta disso, que foi um negócio que eu achei muito legal no mangá, eu li antes de assistir o filme.
que não tem, ele anotando no braço quantos dias ele reviveu. No filme, Pedro, você vê isso conforme o Tom Cruise vai ficando de saco cheio, porque no começo ele se importa em salvar todo mundo, tem o gordão que chega lá na praia, fica gritando, Exatamente. ele chega e salva o cara, e das últimas vezes a nave cai em cima do gordão, ele vai embora e não tá nem aí, ele não pega capacete. Ele vai pro objetivo. É lógico, o filme ele mostra de uma forma mais orgânica essa evolução dele, né? Mas assim, achei muito mais interessante no mangá. Então, pra quem já conhece a arte do Takeshi Obata pelo Death Note, cara, é um prato cheio esse mangá, cara. A arte, as cenas de batalha deste mangá é de ficar namorando umas horinhas assim, a arte desse cara. É fantástico, é fantástico. Deixa eu puxar o gancho e já atropelar o próximo. Desculpa aí, André. Mas é porque um outro mangá que eu trouxe que eu ia falar é o Bakuman, que é dos mesmos criadores de Death Note. Que é o Takeshi Obata, que é o artista mesmo de Onion Skill. E o roteirista é o Tsugumi Oba. Ele é o roteirista de Death Note e Bakuman. E Bakuman também é um dos meus mangás favoritos. Ele mostra... É uma comédia romântica, né? E ele mostra como é que funciona a indústria do mangá no Japão. São dois moleques do colégio que querem se tornar mangaka, que querem fazer um mangá de sucesso. E aí mostra a batalha deles, assim, pra criar esse mangá deles, como é que funciona a indústria. A indústria de mangá lá no Japão, de quadrinhos do Japão, ela é absurda, né? O que os caras nos Estados Unidos fazem em um mês, eles têm que fazer em uma semana. Mostrando isso a fundo é muito louco, assim, no Bakuman. É um dos meus mangás favoritos também. O pouco que eu li do Bakuman parece um manual, né, Pedrão? Tipo, passo a passo dos elementos na arte do desenho lá, que é muito foda, é uma aula fantástica. E olha que eu só li 3 volumes até agora, e é fantástico, cara. A narrativa deles é bem parecida com o Bakuman, assim, mas em vez daquele suspense, ele tende pra comédia, né? O Ettore, ele já falou já que ele não curte muito essa narrativa, né? Mas pra quem gosta, e pra quem gosta de comédia japonesa, que é meio peculiar, assim, é um mangá bem bacana, assim. Eu assino embaixo aí também. O Bakuman é um dos poucos mangás que, com muito texto, né, ele não se torna cansativo. Ele é uma história interessante, né? Vai colocando uns elementos de comédia, um pouco de romance. E o mangá fica interessante por essa parte editorial, você saber como que funciona, né? As editoras, porque ali a gente não tem ideia o quanto é ficção e realidade, né? Porque a gente não é do meio. Mas dá pra ver, tem uma tendência de ser autobiográfico, né? Eu e o Pedro já conversou até sobre isso daí, né? Parece que tem autores ali que são famosos até hoje. A gente tem umas certas ideias, mais ou menos, ali, autores do Hunter vs Hunter, do One Piece, né? Então a gente faz essas conjecturas aí, fica até interessante você ler o mangá. Isso é bem bacana também, ele mostrando assim, pra quem gosta, o próprio teor dos mangás que eles escrevem dentro da história é parecido com os mangás da galera na vida real. Então tem um cara que é um gênio, que escreve um mangá do nada, o cara tá com papel higiênico e uma caneta, ele escreve um mangá lá e isso fica em primeiro lugar no ranking do melhor mangá lá, e aí você começa a ver a personalidade dele e isso tende a entender que ele é o cara do One Piece, o Eiichiro Oda, né? E aí todos os outros autores desses grandes mangás famosos estão lá no meio, disfarçados dentro dos personagens do mangá, né? E aí só... E existe uma certa competição com eles, ou Pedrão? Existe no mangá. Tem a competição, mas por outro lado eles são todos amigos, sabe? Então é aquela competição saudável. Então é um mangá que não tem o vilão e o bonzinho, sabe? Isso é bem interessante também. E uma outra curiosidade só que é bacana, eles fazem, cada personagem é um autor diferente, e cada personagem tem o seu mangá lá dentro do universo de Bakuman. E o Obata, ele criou um traço diferente para cada mangaka e uma história para cada mangaka ali do universo do mangá. Então, dentro do mangá, ele escreveu, tipo... para quem leu o Watchmen, sabe o Contos do Cargueiro Negro? A mesma pegada do Contos do Cargueiro Negro, ele tem dentro do Bakuman para cada autor que tem ali dentro. Então isso é bem bacana também. Foda. Depois eu queria fazer uma colocação aí sobre mangaka também. Fala. Mas já que eu comecei, eu vou fazer agora.
O que eu acho legal, assim, existem 5 edições que foram da Conrad, se eu não me engano, em 2007, do Akira Toriyama, que não são comerciais, pelo menos para nós aqui no Brasil, não foram muito bem divulgadas. Que foram 3 edições do Marusako, aí o Pedro me corrige, o Koa e o Kajika, são volumes luxo que foram compilados do Akira Toriyama, e no final de cada capítulo ou cada volume tem uma tirinha que o Akira Toriyama fez na época, contando a rotina dele de mangaka. Então é bem curioso isso, porque o Akira Toriyama criou um personagem de mangá que representava ele, que era o Tori, né, por causa do nome dele, de Toriyama. Tori eu acho que é passarinho, não é isso, Pedrão? E ele criou esse personagem, então vocês jogarem Akira Toriyama aí na internet, vão ver um personagem tá com um bonezinho e com uma máscara, uma máscara de gás, né? E ali ele desabafa bastante sobre essa rotina cansativa e puxada que ele tem como mangaka. Então são 4 edições da Conrad aí, que nos deu algumas alegrias e muitas dores de cabeça, mas é um conteúdo não comercial do Akira Toriyama que traz essa pegada também de um pouco da vida do mangaka, né? Esse sofrimento aí que eles tinham, mas também a alegria aí do resultado, né? A maioria dos mangás lá no Japão, no formato que tem lá, dá essa brecha pra eles contarem um pouco sobre os próprios autores, né? E a maioria dos mangás ele tem, assim, meio que um diáriozinho na orelha das capas, contando como que é a rotina deles, o que eles têm feito, pra responder carta dos fãs, assim. Então é bastante interessante. O do Yu Yu Hakusho também fazia isso no mangá dele. Acho que bastante. Nos que saíram da JBC aqui, eles colocaram tudo isso, assim. Série seta. Maravilha, senhores. Bom, chegou minha vez, né? Nós falamos dos Estados Unidos, nós falamos do Japão, e eu vou trazer um quadrinho nacional, senhores. Vou trazer um quadrinho daqui. Na verdade, eu vou falar sobre um quadrinista, né? O quadrinho que eu tenho daqui se chama Lavagem. Ele é feito pelo Chico. O Lavagem, ele tem uma pegada mais é um terror bem light, uma pitada meio erótica e tudo mais. Quadrinho rápido. Eu gosto do estilo de narrativa que o Chico traz, quadro a quadro. Não tem muito texto, né? Ele não trabalha muito com balão, ele deixa mais a narrativa gráfica tocar o quadrinho dele. Mas a obra mesmo que eu queria trazer do Chico é o Boca Quente, que é praticamente quase um fanzine que ele publicou aí no final de 2015, e depois a segunda parte veio no final de 2016, e ele tem uma promessa aí de fazer a terceira parte agora em 2017. Como é que rola esse Boca Quente? É aquela parada da Interzona, né? Que é tipo como se fosse um universo meio psicodélico, né? Que rola de tudo, sexo, drogas e rock and roll, né? E o lance que ele traz aqui é como se fosse uma parada meio misturada com o futuro e é uma parada vintage. Então a arte do Chico em si é muito interessante, porque tanto o lance oh meu Deus mas tanto o lance da narrativa dele, quanto os traços muito bem feitos, o contexto que ele coloca os personagens dele é bem legal. Então eu acho que é um quadrinista aí que não é conhecido por todo mundo, que fica aí uma dica pra galera ir atrás, pelo menos no quesito de arte. Você vai curtir mesmo. É muito bem feito. Agora, o que eu queria trazer também na parte... Isso aí só foi uma pitadinha, mas o que eu queria trazer mesmo do Nacional é um cara chamado Juscelino Neco. Eu tenho 2 quadrinhos dele aqui, o Matador de Unicórnios, e eu tenho Parafusos, Zumbis e Monstros do Espaço. O Héctor falou aí do lance da parada dos anos 90, certo, Héctor? Isso. Cara, é isso. Você se joga nos anos 90, é gore, é trecheira, é umas paradas assim sem explicação, tá ligado?
como se fosse aqueles filmes do SBT que passava na hora do almoço e que você falava, não, tem peito, tem... Cinema em casa. A cabeça tá caindo, tá ligado? As minas estão balançando os peitos. Meu, é o quadrinho do Juscelino. O primeiro quadrinho que eu tive dele foi o Parafuso, Zumbis e Monstros do Espaço. Cara, é uma loucura, assim, sem pé nem cabeça. Que é muito legal, que eu tô acostumado também a ter muito quadrinho sério, né? Tá lendo muita coisa com muito contexto. Eu, inclusive, tava falando em off com vocês que eu tô saindo um pouco mais dos quadrinhos tipo Marvel e DC. E hoje o meu selo preferido é o Vertigo e tudo mais. Mas às vezes você fica ali, né, naquela história maçante, e esquece que quadrinho é diversão, né, cara? E esse quadrinho é igual você... Sabe quando você tá de saco cheio e você quer chegar em casa e dar uma desligada? Você quer assistir um filme e desligar a mente? O Mercenários da vida, você vai assistir o Mercenários, você desliga a mente. Você tá quer ver, a mente. você só quer ver porrada e teaser. Exatamente. E esses dois quadrinhos, né? O Parafusos e Zumbis, ele é uma parada mais... escrotão. Tipo, ele pega um cara, é um nerdão, tipo a dando gente? um rolê. Não, eu acho que é até pior, né, cara? Eu acho que, cara, é bem pior. E, tipo, é aquele cara, assim, que não pega ninguém e tal, e tá numa balada e, de repente, É tipo a gente. descola uma... tipo, Fala sobre muitos aqui. descola uma mina sensacional, entendeu? E daí começa a Isso aí desenrolar... é mentira. Cara. É quando começa a ficar sem pé nem cabeça. Começa a desenrolar uma trama escrotaça e, tipo, começa a ter, tipo, superpoderes, entendeu? E... Velho, e aí vai embora. E eu não tenho como descrever, porque, tipo, cada coisa que eu vou falando vai cortar um pouco A experiência. Ele é o tipo de quadrinho que você pega, você vai começar a ler e você vai chegar em certo ponto, ele tem até um contexto, assim, aí você, caralho, o que aconteceu aqui? O que tá acontecendo? Velho, o negócio vai embora, tá ligado? Vai embora, assim, uma loucura. Você vai entrando na mente do cara e você fala, meu, esse cara é muito doido, é muito xarope, cara. E o final do quadrinho, você nunca ia imaginar essa parada, entendeu? É um quadrinho que começa de um jeito e vai terminar de outro, que você vai falar, jamais ia imaginar isso. E é tão escrotão que vai te arrancar a gargalhada. Então... é um quadrinho que eu indico pra galera mesmo desligar a cabeça, assim, procurar. A arte é simplória, tipo, não é nada assim, o traço dele não é nada assim espetacular, é tipo bem, um negócio bem caricato mesmo, sabe? Mas é trecheira, gore, é cabeça, é perna rolando. Pra quem não tá muito familiarizado com o Chico e pra quem acompanha essas novas séries da MSP, ele fez o Piteco, né? E é Exatamente. Fantástico. Pra mim é uma das melhores histórias lá da MSP. É o Piteco. Exatamente. Eu achei legal também. Achei legal o André tá trazendo aí também, diferente da maioria, né? Os quadrinhos nacionais, né, cara? Que estão crescendo muito, né? Então tá tendo muita qualidade agora de quadrinho nacional. Verdade. Só pra encerrar a minha participação em relação a trazer os quadrinhos aqui, tem um que aí já não é mais nacional, não é o pessoal do nacional, já é um quadrinho europeu. É um quadrinho chamado O Árabe do Futuro, do quadrinista chamado Riad Satuf. Ele é um quadrinho que conta a história do molequinho que cresceu no Oriente Médio, né, entre 78 e 1984. Ele tá vivendo no regime do Gaddafi com os pais dele. Os pais dele saem da França, se eu não me engano, e vão pra terra do pai. É muito interessante, ele tem uma pegada autobiográfica, é claro, porque é o próprio Riad Satuf que tá contando a história dele, né? Muito caricato.
muito bem humorado, mas a pegada mais engraçada é que quando eles chegam na Líbia, ninguém tinha casa. A casa era de todos. Ou seja, senhores, se a casa tivesse destrancada, quando vocês voltam tem uma família na sua casa, tá ligado? Então no primeiro dia, quando eles chegam de Paris e eles saem pra dar um rolê, quando eles voltam tem uma família dentro da casa, tá ligado? E as malinhas dele estão pra fora na rua assim, ó. E aí já tem a família aqui, é nossa. Não, mas essa casa era minha. Não, a casa é nossa. E ele vai descrevendo, né, que eles invadem lá um apartamento e vivem no apartamento. E aí, tipo, eles passam a noite assim e a maçaneta fica mexendo toda hora, tá ligado? Tá aparecendo meus Que parentes viagem. aqui também, cara. Que viagem isso. Que viagem não, cara. Isso era real. É uma parada que acontecia mesmo. Mas não é. Que Não aqui é assim, não. eu fecho na chave e já era, senão também já tava pra fora, hein? Mas o ponto meu mesmo, das minhas indicações aqui, que eu fiz rápido aí, foi trazer pra galera o seguinte, é o lance de você se divertir, tipo, a gente já tem um dia, às vezes, estressado e tudo mais, então buscar uma coisa pra você dar uma desligada, e o outro também, às vezes, você visita uma cultura através da nona arte, né, cara? Você visitar uma cultura aí que você jamais ia imaginar, existe vários quadrinhos. O Árabe do Futuro, ele é só um exemplo deles. Tem muita coisa aí por aí, pelo mundão afora aí, que vocês podem procurar aí, que vocês vão encontrar. E no futuro, talvez a gente traga mais coisas aí. Ready, set, Beleza, galera. Deixa eu pegar. Vou falar agora de um mangá chamado Na Prisão, não sei se vocês conhecem. É do Kazuichi Hanawa. O Kazuichi Hanawa, ele é um mangaka colecionador de armas. Em 1994 ele foi preso por causa que ele tinha uma coleção de armas antigas. Tem uma lei lá no Japão que fala que você não pode ter determinadas armas, alguma coisa assim, e ele foi em cana. Aí ele foi condenado a 3 anos de prisão, naquelas prisões de baixa segurança, só que mesmo baixa segurança lá no Japão não é moleza. Você tem que trabalhar, você tem que fazer tudo certinho, tem regra, tem tudo. Ele teve que aprender ele sofreu de abstinência de nicotina, porque ele não tinha cigarro lá dentro e se fudia para poder fazer xixi, coisa que ele dividia a cela dele com 4 outros condenados também. E conforme você vai pegando e vai conseguindo, fazendo, trabalhando, tendo bom comportamento, você ganha regalias. E uma das regalias que ele conseguiu foi um lápis e um papel. E a partir daí ele começou a desenhar o mangá. É quase fotográfico o treco. É muito, muito foda. É muito foda. Tem ângulos de câmera que parece que foi uma pessoa, alguém filmando que fez aquilo. É muito detalhista a arte do cara. Não sei se alguém já chegou a ver. É muito foda, porque tem uma parte que ele tá ele pega, eu não sei se ele tá na solitária, não lembro. Que parece que é uma câmera filmando coisa, fora os detalhes que ele dá. Todo mundo pega e fala do traço do Takehiro Inoue, que é limpo, é muito bonito, mas o nível de detalhe que o Hanawa dá pra HQ é animal, mano. É muito foda esse mangá. O Beto, ele me falou desse mangá tem muito tempo, eu fiquei louco pra ler, mas nunca achei. Acho que o Beto não lembrava nem o nome dele, né, Beto? Ele é difícil de achar. Eu lembrava assim, tanto que eu ia compartilhar. Eu cheguei a pensar em falar ele aqui também, mas acabei mudando, já que o Henrique comentou aí, depois eu vou complementar alguma. É muito foda, velho. O bagulho, o cara foi em cana por colecionar arma, é complicado. E aqui é a festa do confete, né? Só pra colocar aqui, eu tô vendo aqui no Mercenários Livres, tá só R$100 só, quem quiser ir atrás. Eu paguei R$10 nele, Pedro. Você é um verme, velho. Então, e esse quadrinho é bem bacana, pessoal, porque assim, eu lembro que tem umas passagens que ele vai alternando entre a vantagem de você estar numa prisão japonesa, né, as regalias que você tem, você é bem tratado, né, você tem um respeito lá dentro, né, diferente de outros lugares, né, que você é tratado ali com espúrio. E só que mostra também como a falta de liberdade pode deixar uma pessoa constrangida. Tem uma cena, Henrique, não sei se você lembra, que é de uma página única que aparece ele chorando, cara. Ele
uma frustração de liberdade muito grande. De vergonha, né? De vergonha, a frustração em várias questões, né? Ele não poder ter a liberdade de comer algo que ele gosta, ele fazer algo que ele tem muito apreço, né? Então é uma página única do mangá, extremamente detalhista, assim, com ele soluçando, né, de choro. É muito foda. É muito foda. É muito bacana esse mangá. É uma ideia, assim, tem os dois fatos, né, da prisão, né? Se você tiver um bom comportamento, você vai realmente sair um cidadão melhor, preparado para conviver bem, né? Você vai ser aceito de volta na sociedade, né? Agora, se você tiver um mau comportamento, você vai ser punido por isso, né? Eu acho muito interessante essa ideia da prisão lá, mas sempre lembrando que nem o Henrique falou, né? É uma prisão lá para crimes pequenos, né? É uma prisão de segurança mínima, essa que ele ficou de baixa segurança. Ele só tava lá mesmo por causa do... Eu não sei nem se erraram nisso, eu não sei se precisava disso tudo. Não fica claro, essa parte não fica clara no mangá, né? Se foi algo que era realmente um crime muito grave ou se foi algo que simplesmente fuderam com a vida do cara. Pelo menos eu não consegui. E até a questão, ele não questiona isso, né, Henrique? Ele não entra nesse detalhe, né? Ele foi condenado e aí se fudeu. É isso que acontece com ele. Eu acho que vale uma puta de uma conferida. É diferente. Eu gosto desse fugindo pra caramba do mainstream americano. Eu acho legal. O Pedro falou do game, o Na Prisão é foda. Qual outro também que é muito bacana, assim, de autobiográfico? Não lembro nem o que vem de cabeça. Tem o Mouse, a Satrap. A Satrap, ela tem dois delas que saíram aqui. Persepolis, tem o Bordados dela. O Bordados é um livrinho curtinho, pequenininho. É foda, é muito foda. E eu acho legal essas coisas que fogem bastante assim do mainstream. E esse daí ele ia passar batido e eu acabei conseguindo ele baratinho pra inteirar o frete. E quem conseguir aí pode aproveitar que é um mangá excelente, viu? Minha vontade de ler acabou de ser elevada a 100 agora, cara. Eu já tinha vontade já. Somos dois, Pedrão, somos dois. Ready, set, go! E já que tá na área de mangá, então, eu vou complementar aí com o mangá que eu escolhi da minha lista também. E assim, é de um autor, o deus do mangá, né, lá do Japão, né? Mas não é uma obra que muita gente leu, né? Eu aposto que talvez aqui um ou dois tenham lido todos. É o Buda, né, do Osamu Tezuka, né? Eu não sei se alguém aqui Caraca, anima nervoso, hein, cara? Mas, cara, foi muito legal a história de como eu li, porque na época eu tava com a minha primeira loja e eu fiquei doente, fiquei mal, aí tive que ficar na cama. Tava arrumando na época lá pra completar a coleção do Buda e tava os 14 volumes lá em casa, né? Falei, nunca li nada do Tezuka, né? Todo mundo fala que ele é muito bom, vamos ver se esse cara é isso tudo, né, meu? E não tinha muita referência do pessoal comentando comigo. Aí eu fui lá e peguei o primeiro volume. Falei, vamos ver como é que é. Também não conhecia nada de Buda. Enfim, eu comecei a ler e achei, mas assim, muito bacana, logo de começo. Acabei lendo os 13 em 2 dias, né? Os 14, né? Os 14 volumes. Olha, mas eu vou falar pra você, na hora que eu terminei o último volume, um pouco antes da conclusão do Tezuka, eu falei, cara, simplesmente vou virar budista. É perfeito, é tudo que eu sempre imaginei, uma doutrina bacana. E aí o Tezuka, ele pega e dá um resumo, né? E ele fala assim, eu usei muitos elementos do budismo, mas eu fiz muita coisa, um budismo à la Tezuka, né? Então eu dei uma melhorada aqui, né? Ou colocou na visão dele, né? Muitas coisas que ele achava. Então, assim, eu falei, caramba, né? Então, assim, é uma biografia, mas com alguns fatos de ficção, pelo estilo do Tezuka. E o estilo do Tezuka, ele é muito interessante, ele é um tipo de estilo que ele agrada a todo mundo, né? Ele tem um traço, ao mesmo tempo, às vezes sério, dependendo da situação, e ao mesmo tempo bem infantil. Aquele estilo clássico, né? Do personagem
Ele tá surpreso, ele fica com aquele olho gigante, né? Pra chamar atenção, bem clássico do mangá, e tem hora que tem umas passagens bem sérias. Mas o mangá é incrível, cara, é muito legal. Ele deve ter feito um trabalho de pesquisa muito bacana pra fazer. Agrada a todo mundo, mas tipo assim, agrada o Alex também? Pô, agrada o Alex também, cara. Até o Alex agrada. Então agrada a todo mundo. Então agrada. O Alex é muito chato, né, cara? O Alex é aquele cara que ele gosta de questionar tudo, mas olha, é uma coisa que vale a pena. Quem tiver a oportunidade, às vezes dá aquele certo temor, né? Pô, uma coleção de 14 volumes, cara, e se eu não gostar, né? Quem não conhece Tezuka vai ficar com esse medo. Depois que você conheceu o Tezuka, você vai embora. E aí depois eu li o Adolf, li o Dororo dele, aí você vê que o cara é bom mesmo, sabe? Ele tá entre ali os 3 maiores, ali o Will Eisner nos Estados Unidos. Ele é um monstro, né? Concordo. O cara é foda. A alcunha do cara não é à toa, não. É muito bom, tá? E também não tem muito o que falar da história, né? Porque é a história de 2000 anos antes de Cristo, né? Que conta desde a época que o Buda ainda era um adolescente, praticamente. Ainda ele usava o nome de Siddhartha, né? O príncipe. Então ele vivia na regalia, enquanto o povo da região dele era bem pobre e com sofrimento. Então chega um dia que ele decide largar tudo. Já tinha esposa, filho, né? Que lá a tradição da região ali da Índia, né? Aquela Tibete, o pessoal casa bem cedo. Então ele decidiu abandonar mulher, filho, e ele vai atrás de uma vida de... Ele vira uma seta, na verdade, né? Isso, ele não chega a se isolar. O que acontece? Só que ele não concorda com aquela vida dos religiosos da época, e eles acham que vão alcançar o próprio Nirvana, né? O Nirvana é a iluminação através de sofrimento, né? Então você vê aquelas passagens que eles deitam sobre uma cama de prego, ele não vê sentido naquelas coisas. Ele acha um absurdo. Ele fala, não... Eu não vejo sentido o nego ficar enrolando o saco num pedaço de madeira. Não consigo entender isso nem não. Então, ele desmistificou tudo isso daí. Ele falou, não, que isso, não tem nada a ver. E os caras eram bem dogmáticos na época. Ele falou, não, se você quiser alcançar, vai ser dessa maneira. Ele falou, não, peraí, isso aí não tá certo não. Então ele vai, através dos números do mangá, lá mostrando a ideia dele, né? E conforme isso, você vai tendo vários seguidores aí, e foi criando a filosofia do budismo. Isso que é interessante. Ele não criou uma religião, ele criou uma filosofia. Que mais pra frente, pós-morte dele, outras pessoas criaram uma religião. Mas a ideia dele é essa filosofia de você viver pelo caminho do meio, né? Nada dos extremos. O interessante é você viver sempre ali no meio, que é sempre o melhor, né? O equilíbrio, né? É o equilíbrio, né? É o equilíbrio. Né? Então, assim, não tem uma pegada religiosa. Às vezes a pessoa pode pensar assim, não, pô, eu tenho outra religião, não tem nada a ver com a minha. Não. Aquilo ali é uma filosofia, uma ideia. Né? Então, provavelmente você vai ver muita coisa ali interessante para você adotar na sua própria vida. Ele é difícil de conseguir, né, Roberto? Completar essa coleção, né? Eu tô caçando já tem um bom tempo já e não acho a um preço acessível. É complicado isso aí. Pois é, ele teve alguns relançamentos, mas aí depois pararam, né? A própria Conrad aí foi agregada, né, pela IBEP, e aí não entrou, acho que mais no plano aí de relançamento deles. Então, pelo que eu ouvi falar, também não tem nada de ideia de relançamento, então realmente já não é mais tão fácil encontrar a coleção por aí, não. Maravilha. Ô Héctor, solta mais uma aí pra gente, Héctor. Eu ia falar de outras duas, mas sem me aprofundar muito. Mais uma que a gente conversou hoje até um pouquinho antes de começar a gravação, que é o Martial Law, que é uma HQ americana dos anos 80, aí final dos 80, se eu não me engano, 87, que tem uma temática aí de um futuro pós-guerra do Vietnã, sendo que ele é fantasioso, né?
fala que os americanos criaram diversos heróis para ir para a Guerra do Vietnã. Eles ganharam a guerra e depois esses heróis, que na verdade é um bando de soldado bombado, muito louco, com várias síndromes persecutórias, né? Voltam para os Estados Unidos e eles simplesmente não conseguem se realocar na sociedade. E o sonho americano acaba meio que virando ali um eco da Guerra do Vietnã, né? Claro que junto com isso tem lá um suspense e tudo mais, só que o mote principal é a gente questionar esse endeusamento dos heróis, né? Até onde isso deve ter um limite. E até eu vou pegar um gancho que eu até tinha perguntado pro Beto, né? Acaba sendo um lado B do Reino do Amanhã, né? Que questiona essa questão dos heróis e vilões, meio que cagando ali para a sociedade ali que tá no entorno, aquela filosofia Power Ranger, né? Vamos salvar a cidade destruindo a cidade e não tem mais limite à destruição, né? E no Martial Law, uma das discussões é essa, né? Tem muitas outras, é um momento bastante rico da história em quadrinho ali, mas é um HQ bem fora do padrão comercial. Começa pela capa, que é uma capa que a arte não agrada. Quem olha num primeiro momento acha até que é anos 90, aquilo lá não 87. É uma capa feia ali, mal acabada, é uma arte que não é muito bacana, mas a história compensa muito, uma história bastante profunda aí, com várias questões morais aí. E o segundo que eu ia falar era do mangá também. O mangá reinou hoje, hein? Hoje reinou. E é um mangá, aproveitando que eu falei do Hellraiser, né? É um mangá do Hideshi Hino, que é o Panorama do Inferno. É um mangá bem classicão do mundo do horror aí. Pra quem gosta de Uzumaki e tudo mais. Esse mangá quando eu vejo você, ele passando na rua. Rolou. Esse mangá ele é bem emblemático aí. Ele é um clássico do horror, só que não é uma leitura agradável. Ele vai te proporcionar aí aspectos doentios aí da mente do autor que às vezes você fala assim, nossa, o que é isso na minha mão? Assim, vai parecer que você tá lendo um bicho morto, sabe? Mas é interessante. Eu tive a possibilidade de ler o Panorama do Inferno depois de ter lido o Game Pés Descalços, e tudo aquilo que a gente vê de mais impactante durante a explosão ali, as vítimas morrendo com a radiação, as pústulas, a violência ali da sociedade, né, em quem queria a guerra, quem não queria, quem estava passando fome e tudo mais, de certa forma é bastante retratado nesse Panorama do Inferno. O Beto vai saber me falar aí se é um mangá que tá fácil de achar no mercado ou não, também é da Conrad aí. E essa minha versão, não sei se tem outra, mas eu recomendo bastante, assim, é um classicão. Quem algum dia já teve a oportunidade de ler o Uzumaki e gostou, é algo que vai agregar bastante. Esses mangás de terror, eles foda, né, mano? O bagulho mexe com o psicológico do coisa. Como é que é? Tem outro autor japonês que ele pega e trabalha com essa coisa do terror, às vezes meio gore. Tô tentando lembrar o nome dele. Não sei se é John Ito. Tem o Suehiro Maru e também tem o John Ito, acho que é o nome dele. Tanto é que um editor agora nacional vai trazer boa parte do trabalho dele aqui. E é tudo perturbador, mano, o trabalho. É muito zoado. Eu sou suspeito porque, assim, vocês já viram que as primeiras dicas que eu dei do Clive Barker lá são mais... Assim, a gente consegue engolir porque vem naquele formatinho americano, né, padrão Coca-Cola, mas o terror oriental, ele transcende, né, o medo, né? Mexe com o psicológico. É o Junji Ito, o nome do autor. Se eu não me engano, eu acho que a Dark Side vai relançar coisas deles aqui, né? Vai lançar. Eu acho que o primeiro mangá deles já vai ser dele aí. Depois eu vejo o nome aí, ou a gente coloca no post, sei lá. Mas eu acredito que seja isso. Inclusive, cara, é o tipo de terror que eu curto, cara. É o Lovecraftiano mesmo. É um negócio que não é o bicho, não é o
sei lá, não é a faca, não é o Fred Krueger. Não, cara, é um negócio mais aterrorizante, tipo a mente mesmo da pessoa. Assim. Isso eu acho foda, cara. O próprio Uzumaki é um mangá que o terror dele te vence no final, né? E não sei se aqui o pessoal do grupo já leu, acho que o Henrique já leu, né, Henrique? Uzumaki? Já li. É muito foda. No final do Uzumaki você é vencido pelo terror do mangá, assim, você se entrega. É muito perturbador desde o começo, desde a primeira morte lá. Quando você chega no final, você tá que nem os personagens lá. Você foi engolido na espiral do medo mesmo, né? É muito diferente mesmo. Inclusive é uma boa dica de um mangá, não é tão comercial por causa dessa temática, né? Mas ele é famoso sim. Maravilha. Só pede pra pessoa não digitar na busca Naruto junto, né? Senão ela vai... Só o Uzumaki, né, galera? Ô, Feitosa, traz mais um aí pra gente, Feitosa. E aí? Claro, pra dar uma suavizada aqui, né, no tema, vou falar um pouco de... Day Tripper, Fábio Moon, Gabriel Bá, que, cara, pra mim, assim, é um dos melhores quadrinhos que eu já li em todos os tempos, cara. Foda. Eu gosto bastante também. Embora eles, né, lançaram lá fora primeiro, ficou conhecido lá fora primeiro do que aqui no Brasil. Eu cheguei aqui no Brasil, sei lá, acho que 2011. Mas a história é bem brasileira. Conta a história de um repórter que ele escreve obituários. E aí ele meio que mistura as histórias dele com a vida dele. E aí a HQ vai trabalhando muito isso. Em determinado, você não tem uma hora na HQ que você não sabe se é uma história dele ou se é a vida dele que está sendo contada ali. Mistura muito isso e te deixa esse sentimento de que cada dia é importante pra sua vida, sabe? E ele mostra muito com esse detalhe, tipo, como que é a vivência dele com a família dele, família, eu digo pai, mãe e a mulher dele, e vai passando por uma evolução, né, do personagem. Contraposto, ele contando essas histórias. E é fantástico, cara. Então, tipo, ela é uma edição única, só que são várias histórias dentro, que chega no final e tem um significado. Pra mim, é uma das melhores HQs que eu já li, é uma das minhas queridinhas. É foda, muito foda mesmo. Eu gosto bastante, assim, do sentimento que a HQ passa, assim, né? Ela é muito simples, ela não tem herói, não tem vilão, não tem aventura, não tem nada demais, assim, ela mostra, é um diário do cara, ele mostra a vida do cara, assim, como ele viveu a vida, mas a forma que é escrita, a narrativa dela, ela passa um sentimento, não sei se é a nostalgia, o que é, porque passa de quando ele é criança, ele tá no sítio do avô com os primos, correndo lá pelo campo, aí depois mostra ele grande viajando pra Bahia com um amigo, vai passear pra balada, e isso é um negócio muito legal que essa HQ passa, que eu gosto bastante. E não sei, a gente conta o final porque a pegada que é o mais foda da HQ vai estragar o final dela. Não, conta não. Não, é uma HQ sem spoiler. É uma HQ muito recente pra pegar e contar. O negócio mais foda dela é o negócio que é o último capítulo dela. É engraçado que o Day Tripper me lembra muito uma versão meio que oposta do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Verdade. Brás Cubas, ele tá morto e ele conta a vida dele pro espectador. Na minha opinião, um dos melhores livros do Machado de Assis. E só pegando por esse seu gancho, Henrique, é meio que uma homenagem ao Machado de Assis, porque é o nome do personagem, né? O Brás, o Brás, exato. Brás de Oliveira Domingos é o nome dele. E o que eu acho legal é que se você pega e passa para qualquer outra pessoa ler esse livro, cada pessoa tem uma interpretação diferente dele. Tem gente que não entende, tem gente que não saca essa história dele ser o escritor, tem gente que não saca que pode ser a história dele, cada um tem uma interpretação
interpretação diferente. Eu acho isso muito bacana, né, dessa HQ. O jeito que eles fazem. Deu até uma treta quando essa HQ saiu, não sei se vocês sabem, que eles foram acusados de plágio. Sério? Não sabia também não. Não sabia Sim, também não. eles foram acusados de plágio. Saiu em uma, se eu não me engano, em outra HQ, em um fanzine, eu não sei como é que é muito parecido. O jeito que eles pegam e falam. Eu não lembro ao certo como é que é a história. E deu uma treta na época que saiu, porque pegaram, alguém viu isso lá fora. Quando saiu lá fora, alguém viu aqui no Brasil. Ele saiu, se eu não me engano, numa daquelas revistas Front. Não sei se vocês lembram que a Via Lettera lançou uma porrada delas. Nunca vi isso. Também não. Qualquer, conhece. Você conhece, Beto? Então, agora eu lembrei. Eu vi o nome da revista, lembrei. Na revista Front saiu uma história chamada Feliz Aniversário, Feliz Obituário. E eu nunca achei a HQ, nunca achei ela para comprar aqui, essa Front, para poder fazer uma comparação. Mas quem leu, falam que é muito similar. Deu uma treta isso, eu nem sei como é que terminou. Se deu algum processo, se eles só foram acusados mesmo, mas tem similaridades gigantescas mesmo. Caramba. Personagens são parecidos e tal. É muito maluco. Eu acho que isso é um bom tema para um próximo podcast, hein? As famosas plágios. Pobre Rob Liefeld. Já falaria contra Avatar e Guerra de Luz e Trevas, cara. Já deixo aqui o meu forte abraço pra J.K. Rowling, tá? Para com isso. Não. Um abraço carinhoso. J.K. Rowling. Um abraço carinhoso. O Neil Gaiman mandou um beijo também, viu? Olha, não fala mal da J.K. Rowling aqui. Nem me fala, porque essa semana passada eu contei isso pra uma paciente adolescente que tinha os livros da magia e olha, quase acabou com a vida da pessoa. Você tá lá pra ajudar e quase fodeu. Eu só quero deixar uma recomendação aqui rápida. Eu não sei se é uma HQ fora da curva, mas ela ainda tá saindo e tal, tá no 3º volume. Vixe, que é o DPF. Pô, esse é bom demais, hein, meu? Que HQ foda, cara. DPF, você poderia até falar um pouco dela, Héctor, você que manja mais dela, ou o Henrique. É ficção científica. Isso. Eu acho que assim, a grande sacada do DPF é misturar não, né? É mostrar o quão próximo é a filosofia da física quântica, né? E pra gente ter a produção de uma, necessita que se tenha o potencial da outra, né? A gente só consegue avançar na ciência desde o começo por causa disso. E o DPF, ele vai trazer conceitos da física quântica que só são compreensíveis através desse exercício filosófico, né? Dentro de uma trama que, por mais que eu tenha falado um monte de palavra difícil, aí é uma trama que dá pra entender, que dá pra ler, é compreensível. A gente já tem aqui pro Brasil 3 volumes, mas que na verdade cada um acho que são 6 capítulos, né? 4 ou 6? 6. Cada encadernado, 6, né? Então a gente tem aí já 18 capítulos que na verdade foi só o início da história, né? São 3 arcos, mas que foram só o princípio do universo todo que vai abrir aí dentro do DPF, né? Mas é bem fora da curva, é uma HQ que você só gosta se você se dedicar ali pra ler os primeiros capítulos, senão a galera não chega perto. Olha aí, cara, pra mim eu dropei ela, cara, ela começou a sair, eu falei, velho, é muita coisa, tô comprando muita coisa ao mesmo tempo e acabei dropando. Você vê, às vezes a gente cai na cilada do, como eu posso falar, das mensais, né? Um forte abraço pro Pedrão aí que bolacha com mensal. Mas você cai na cidade da mensal, se tu compra, sei lá, 3, 4 mensal e um encadernado desse que sai, você fica, não vou comprar porque o dinheiro tá... Porque não dá pra gente acompanhar tudo também. Não dá. A minha dica é, se você ficar em dúvida, deixa a mensal de lado. É verdade. Total. Ficou na dúvida, velho, larga a mensal e pega o encadernado, porque mesmo que ele não seja bom, ele vai ser melhor. Eu tenho que concordar com você, Pedrão. Isso é verdade.
uma grande eu queria passar uma última sugestão minha aqui. Eu prometo não ter mais nenhuma depois dessa. Nossa, eu fiquei tipo o Xuxa agora. Eu quero mandar um abraço pra minha esposa, pro meu filho. Fica à vontade. Então, foi um HQ que eu comprei num sebo muito legal mesmo, assim, bem bacana. O Universo Fantástico, isso é uma propaganda, que é do Brian Lee O'Malley, né, que é mais conhecido pelo Scott Pilgrim. Olha aí, já até sei qual que você vai falar, fala aí. E aí Scott Pilgrim, assim, ou você gosta ou você odeia, né, eu sou particularmente uma pessoa que gosta bastante. E o HQ dele, que é menos conhecido, é o Repeteco, né? Foda, Seconds, né? Seconds. Eu comprei sem saber nada dele, né? Foi numa conversa com o Beto, acho que tinha acabado de aparecer na banca, inclusive. E eu simplesmente li ele em questão de horas. Assim, dentro do que eu tinha disponível, eu acabei no mesmo dia. Tem um conceito bem legal, porque o Brian Lee O'Malley ele consegue retratar o início da vida adulta, né? A saída da adolescência e o início da vida adulta de modo muito tranquilo, com toda a problemática, com todos os conflitos, as ambições, de modo que não perde o bom humor, não perde o ritmo e não fica chato, né? Porque às vezes o excesso de humor também é chato. E ele traz várias questões para ele. A questão de sexualidade é algo normal, então vai ter lá os homossexuais, vão ter os heterossexuais, vão ter os esponja do mar, que não sabe o que gosta da vida. E o Repeteco tá todo em cima aí da Kate, se eu não me engano, né? Que é uma chefe de cozinha que tem a ambição de abrir o próprio restaurante. E num determinado momento ela descobre ali uma entidade na casa que ela mora que dá a possibilidade de, se ela cometeu algum erro durante o dia, escrever num papelzinho lá, comer um cogumelo, e quando ela acorda aquele erro não aconteceu. Mais um dia da marmota aí, né? Isso que eu ia falar. Mas assim, assim como o All You Need Skill utiliza bem esse recurso do reviver o dia anterior, o Repeteco também utiliza muito bem, trazendo toda essa parte do questionamento dos erros, né? Que assim, a gente vai errar, é necessário que se erre. Não adianta querer corrigir muito, que isso só vai ficar pior, né? E o Brian Lee, ele traz isso de modo muito bem humorado e que passa aquela lição de moral no final, assim, bem bacana. Assim. Então é uma HQ bem fora da curva, principalmente que o Brian Lee já não é muito na curva. Ficou conhecido por conta do filme, mas nem por isso tem tanto furor em cima dele, né? Pelo menos aqui pra gente no Brasil. Mas o Repeteco, só pra dizer que por ser mais compacto, ele chama até mais atenção que Scott Pilgrim. Olha, cara, foi uma HQ que eu gostei muito. Realmente fiquei fã do Brian Lee depois do Scott, porque eu devorei, né? Scott Pilgrim foi, eu tenho no coração ela. E Seconds, ou Repeteco, eu li, tipo, muito tempo antes dela ser lançada aqui no Scan mesmo, em inglês ainda, e fiquei maluco, né, esperando. E eu acho que a sacada deles terem feito como Repeteco, ficou bem feito, né, cara, essa tradução. Sim. Foi o nome certo, né, acho que trouxe pra nossa cultura, né, a história, né. E me agrada muito esse lance de tipo, Dia da Marmota, me agrada demais, cara, quando ele é feito, né, vamos falar a verdade, quando ele é bem feito. Porque quando a gente tá falando, Dia da Marmota, mas o Feitiço do Tempo, ele é muito bem feito. E o All I Need Skills também é muito bem feito. E Seconds, Repeteco também é muito bem feito. Esse lance de você... Porque tem, lá no final, tem aquele contexto da mensagem lá que, tipo, negado, não adianta tu ficar voltando que você vai cagar. Que vai dar merda, né? Vai dar merda, né? Não adianta. A merda tem que dar, né? Exatamente. É o clássico final do filme, aquele filme que é o efeito borboleta, é clássico. Sabe, não adianta, tu vai ficar... não adianta tu ficar voltando no tempo e remexendo na merda, que vai feder do mesmo jeito, então, ou mais até, né? Muito boa essa indicação, Héctor. Show de bola.
Maravilha, então, senhores. Eu acho que o papo rendeu bastante, né? Muitas indicações aí. Eu, por exemplo, peguei várias dicas aqui, principalmente de mangá, né? Mangá que reinou hoje aqui na nossa conversa, né? Eu acho que cabe pra gente aí falar mais pra frente de novo desse assunto. O que vocês acham? Com certeza. Vamos marcar. Vou deixar marcado. A lista é grande. E, por favor, da próxima vez, vamos falar de gibi menos raro, porque a maioria do que vocês falaram aí eu não tenho como comprar pra ler. Ready, set, go! Os caras estão encanando agora com o lance de vocês estão ligados. Então sim. Comeu esse lance. Então sim, cara, o grupo que eu participava, inclusive, que eu não vou citar o nome, mas a Panini pegou e o pau comeu no site lá, cara. Eu tentei entrar hoje e muita coisa já era ali. Polêmicas que podemos falar aí num podcast futuro. Galera, muito obrigado aí, né, pelas dicas. Pô, agradeço mesmo. Muita coisa bacana. Principalmente aí o Ettore, que trouxe essas coisas de horror aí pra gente. Porra, o Feitosa, valeu, hein, cara. Você trouxe um HQ aí que me deixou muito feliz. HQ não, né? Um mangá que me deixou muito feliz. Vamos definir que HQ, mangá, marruá, é tudo a mesma coisa, cara. É tudo quadrinho. Quadrinho, tudo né? gibi. Vamos falar de quadrinho. É isso aí. Com certeza. Quadrinho que o Feitosa... Porra, foi fantástico. E o Ettore também no final aí falando de Repeteco também foi bem bacana. E que são quadrinhos que é aqueles quadrinhos que a gente vai pegar e vai dar uma relida, né? Sempre aí, quando der, aí dá uma relida. Sim. Bacana, galera. Eu acho assim, ó, foi válido aí o nosso papo pra gente no futuro aí fazer outro podcast sobre isso. E recadinhos aí pra galera que tá nos escutando aí. Nós temos o nosso e-mail aí, dá um feedback pra gente, indica pra gente aí uns quadrinhos pra gente falar no próximo cast. Ô Pedrão, qual que é o e-mail pra galera entrar em contato com a gente? E-mail tropadercy@gmail.com. Temos a nossa página no Facebook, facebook.com/tropadercy. E também o nosso blog, lógico, tropadercy.blogspot.com. Só acessar lá, manda mensagem, xinga, fala o que quiser, indica nova HQ e que é isso aí. Tá vendo? Aí. O Pedrão não erra a página, certo, senhores? Exato. Maravilha, meus queridos. Então, agradeço muito aqui a minha tropa reunida hoje. Foi um papo muito bacana. Agradeço a você, ouvinte aí, que tá nos escutando. Dá aquela força aí, procura compartilhar ao máximo aí, querido podcast, e levar Tropa Dercy a vários ouvidos, o máximo possível. Certo, senhores? Algum recado aí de vocês? Alguém quer falar alguma coisa? Últimas considerações? A hora é essa. Vai, Beto. Últimas considerações, falar pros ouvintes, se interessem. Saia desse preconceito de que quadrinhos é coisa para infantil, coisa para criancinha. Como vocês viram aí no nosso programa, tem muita coisa para adulto aí e coisa de qualidade, quadrinhos de qualidade. Eu queria complementar, inclusive, isso que o Feitosa falou, né, que além de ter o quadrinho para adulto, né, o quadrinho hoje em dia é uma mídia na qual o conteúdo não comercial consegue escapar, né? Então, para TV muita coisa não sai, no cinema muita coisa não sai, ou só em círculos muito fechados, e o quadrinho acaba democratizando esse conteúdo fora da curva, né? Ele, de um jeito ou de outro, dá para publicar ainda algumas coisas bem diferentes e a gente vai conseguir beber dessa fonte. Com certeza. Mais alguém? Recadinhos? Henrique? Nada, só um abraço para toda a galera que vai escutar aí. Beto, brilha, Beto, vai! Vamos lá, eu gostaria de falar que hoje nós atuamos como a CBN dos quadrinhos aqui, os ouvintes. Tivemos vários entrevistados, as palestras, espero que vocês tenham gostado, né? E até o nosso próximo programa, em breve. Até mais, pessoal. Obrigado pela preferência. Valeu, galera. Até semana que vem. E cadê o merchan? Cadê o merchan? Precisa de merchan, meu. Precisa de merchan. Não tem merchan, não. A banca Universo Fantástico não tá pagando nada pra gente ainda, não vai ter merchan. Nossa, Mago Eterna. Já teve um programa só pra ele, vai fazer merchan ainda? Chega. Não, que na verdade eu tinha combinado com o Beto que eu ia tentar incluir esse merchan pra diminuir minha dívida, né? Mas não rolou. Vetado, vetei. Ô, Ettore, entra na fila aí que os caras estão se matando aí por
por um desconto na dívida aí. O Feitosa ganhou 5% aí. Olha aí. Boa, moleque. Maravilha, galera. Recados foram dados. Infelizmente, nosso podcast está acabando. Mas felizmente, semana que vem tem mais. Certo? Então, forte abraço a todos e até semana que vem, galera. Valeu, até mais. Falou, Valeu, um abraço valeu. aí, boa noite com bom dia ou boa tarde com cenobitas pra todo mundo aí, mano. Tchau, galera. Mais um beijo do Magrão pra vocês aí. Tô vendo a minha carinha aqui, mas que não tá aparecendo. Ou é o Beto ou é o Henrique Pedro que não entrou. aparece. Não, é que eu sou que nem o Smoke no Mortal Kombat. Eu sou secreto. Não aparece, não.